Beleza, meus amigos, direitos humanos. Grande abraço, Jonathan Santana. Revisão geral de reta final. Vamos aqui à nossa primeira questão que diz o seguinte: tá sem áudio. Sem áudio. Tá sem áudio não, Alessandra. Tenta entrar de novo aí. Vamos lá. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, responda às questões abaixo. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Questãozinha tá correta, né, pessoal? Isso é o que está previsto na DUD, nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá bom? Professor, perguntinha. Essa DUD é obrigatório os estados cumprirem, professor? Ou ela é uma recomendação? Eu acho que eu já resolvi uma questão falando desse tema com vocês. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, pessoal, ela é um documento de recomendação, tá? Ela recomenda aos estados. Não é que ela é vinculada legislativamente, obrigatoriamente, a cumprir, não. Ela é uma recomendação, tá? Então, realmente, está previsto isso. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles têm razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Tá bom? Primeira questão está correta. Vamos aqui ao comentário. Está no artigo 1º da declaração, está aqui perfeitamente. Agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Fechou? Vamos aqui na segunda questão. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E aí, pessoal, tá certo isso aí? Será que é segurança pessoal mesmo, hein? Tá correto, meus amigos. Segundo a DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ah, professor, mas segurança pessoal? Não é que é um guarda-costas. É uma segurança jurídica, tá bom? Mas cai muito isso aqui nos textos, tá? Vida, liberdade e segurança pessoal. Fechou? Vamos aqui, ó, artigo 3º, letra de lei da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vida, liberdade e segurança pessoal. A gente querendo entrar aqui na aula. Vamos aqui na terceira questão que diz o seguinte. Não, Victor, é como eu falei, cara, ó. Quando eu falo segurança pessoal, aqui no comentário, não é que ele tem direito à segurança policial. Essa segurança pessoal que ele está falando é segurança jurídica. Entendeu? É uma segurança mais jurídica. A segurança que você tem juridicamente dentro das leis que acontecem no Brasil. Não é que é uma segurança policial, não. Tá bom? Vida, liberdade e segurança pessoal. Terceira questão. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos todas as suas formas. Pessoal, recorrente. Escravidão, servidão. Eu posso até citar que a Polícia Rodoviária Federal, ela faz um trabalho em cima de um crime. Pouca gente conhece. Redução à condição análoga de escravo. Por exemplo, carvoarias, fazendas, onde pessoas elas são colocadas nesses locais trabalhando em condições degradantes, em condições desumanas, entendeu? Onde o patrão coloca em situações desumanas. Então, isso é trabalho análogo à escravidão. Tá? E a PRF, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, eles desenvolvem uma ação para combater essa questão. Entendeu? Obedecendo o que prevê as leis, as declarações que são voltadas para os direitos humanos. Então, essa ação aqui, ela tem uma relação com os direitos humanos. E quando eu falo direitos humanos, alguns órgãos, eles já estão colocando setores e coordenações de direitos humanos, que é justamente para obedecer o que essas declarações falam. Quando eu falo, ninguém será mantido em escravidão ou servidão, escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas.
Por isso que existe um crime no Código Penal, que é a redução na condição análoga de escravo. É justamente essas pessoas que trabalham em carvoarias, minas, que são, não tem condição de estar ali trabalhando daquela forma. Então, realmente, questão correta. Esse tema tá na mídia, tá? É um tema que tá na mídia constantemente, passa situações de pessoas que são retiradas de locais, tá? Eu até recentemente procuro ver notícias sobre esses assuntos, que é muito importante, tá? Vamos aqui no artigo 4º da declaração, ele fala que ninguém pode ser submetido à escravidão ou servidão. A escravidão e tráfico de escravos está proibida em todas as suas formas. Estão proibidos em todas as suas formas, tá? Vamos aqui na quarta questão que diz o seguinte, vamos lá. Todo homem tem direito a receber dos tribunais competentes um remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que eles sejam reconhecidos pela Constituição. A Constituição, questão correta, tá? Está previsto na DUD. A Constituição te dá liberdade, certo? E se essa sua liberdade for cerceada por uma ilegalidade, se ela for cerceada por uma ilegalidade ou abuso de poder, qual o remédio, qual a cura que você tem para quando cerceiam sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder? É o habeas corpus, é o HC. Então esses remédios, eles, eles são a cura. E tem tudo a ver com direitos humanos. Professor, mas a prefeitura, ela está jogando dejetos e ferindo ao meio ambiente. O meio ambiente é um direito de terceira geração e o direito de terceira geração é um direito difuso, que é um direito coletivo, certo? Ou seja, é um direito de fraternidade, todos devem manter o meio ambiente. Mas se alguém estiver lesionando esse meio ambiente, qual o remédio, qual a cura para resolver esse problema que a prefeitura está jogando dejeto no meio ambiente? De novo, não é habeas corpus. Habeas corpus é quando uma pessoa está na iminência de ser presa, ela vai perder sua liberdade. Aqui, aqui eu estou perguntando o seguinte: prefeitura, um órgão público. Ah, agora entraram onde eu queria. Se um órgão está ferindo patrimônio cultural, ferindo o meio ambiente, a moralidade administrativa, eu entro com ação popular. Porque isso é o quê? Isso é um remédio que eu vou ter que utilizar para resolver esse problema. Então, cada situação, ela tem um remédio. Então, esses remédios, eles já vêm lá da DUD. Entendeu? Por exemplo, quando alguém te nega um direito líquido e certo, qual remédio que você entra? Essa aqui vocês vão saber. Líquido e certo. Alguém cerceou o teu direito líquido e certo. Você tinha direito a uma coisa. Se alguém negar, você entra com mandado de segurança. Entendeu aí como é o sistema? De forma bem simples e objetiva, sem enrolação, pessoal. Eu digo isso para vocês porque eu trabalho na prática com isso aqui. Fica mais fácil. É diferente de você só estar lendo ali. Não. Tô lhe dizendo isso porque trabalha na prática. Então, é isso. Todo mundo tem direito. Quando o Estado viola o seu direito, você entra com remédio, pô. Tá violando o direito fundamental? Perfeito. É reconhecido pela lei, pela Constituição? Pronto. É isso. Tá lá, ó, correto. A DUD prevê no artigo 8º. Todos devem receber dos tribunais remédios efetivos para violações de direitos fundamentais. É isso que a lei está dizendo. Bem simples. Vamos na quinta. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado, salvo em caso de ordem presidencial. Que é isso aí, pessoal? Tá correto isso aí?
Eu acho que erraram aqui. Tá correto isso aí? Tá errado. Tá errado. Beleza? Tá erradíssimo. Por quê, professor? Não tem esse salvo em caso de ordem presidencial, não. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Tá bom? Inclusive, tem até que corrigir o Socrativo, que eu botei errado o gabarito aí. Tá bom? Mas tá errado. Não tem esse salvo aí, não. Ninguém pode ser preso arbitrariamente, nem detido, nem exilado. Tem que ter um motivo. Tá bom? Olha aí o que o artigo 9 diz, ó. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado e ponto final. Onde é que tá isso aí, professor? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sexta questão. Todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente. O que é isso aqui? Princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência, companheiro. Você presume que você é inocente, até que se prove o contrário. Ou seja, você só pode ser considerado culpado de uma coisa depois do trânsito em julgado de uma sentença. Trânsito em julgado de uma sentença. Entendeu como é o sistema aí? Você só vai ser considerado culpado depois do trânsito em julgado de uma sentença. Presume-se que você é inocente. Presume-se que você é inocente. Muniz, mas se eu vi o cara praticando um homicídio, cara, eu vi. Ele é culpado. Não, você não pode dizer que ele é culpado. Mesmo assim, ele tem direito de defesa. Só pode ser considerado culpado depois que passar o trânsito em julgado. É isso, tá? E tem que ser provado de acordo com a lei. Aí eu te pergunto, Muniz, todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Em julgamento privado, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. E aí, tá certo ou errado essa questão? Todo homem é considerado inocente, o julgamento é privado e tem assegurado todas as garantias. Não é privado, é público. O julgamento é público, pessoal. Tá errado. Tá erradíssima essa questão. Tá? Olha aqui o artigo 11 diz: todo homem é considerado presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada. De acordo com o julgamento público, olha aí, tá lá no artigo 11. Público, onde vai ser assegurado para ele todas as garantias de defesa para ele. Tá bom? Vamos na sétima. Poderá ser imposta uma pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Como é que é, professor? Ele está dizendo que pode ser aplicado, ele está dizendo que pode ser aplicado uma pena bem mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Pessoal, ora, se no momento que eu pratiquei o crime, tinha uma lei A prevendo uma pena. E aí, eu te pergunto, eu posso impor uma pena bem mais forte do que aquela que no momento da prática do crime estava sendo regida por uma outra lei? Não, tá errado essa questão. Eu não posso impor uma pena bem mais forte do que na época do momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Então se aplica aquela pena que era aplicado ao ato delituoso naquele momento. Eu não posso impor uma pena contrária ao que era previsto antes. Ah, ele praticou isso aqui. A lei dizia o quê? A lei fala isso. Não, bota uma pena mais forte nele. Esse caso dele aí foi um negócio muito ruim. Bota mais aí. Não, assim não. Não faz sentido nenhum.
Então eu não posso impor uma pena mais forte, né, professor? Que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Aqui, ó. Eu não posso impor uma pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Então é isso, tá errado essa questão. Entendeu aí? Sétimo errado, artigo 11. Na dúvida, perguntem. Vamos aqui na oitava. Todo homem tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Tá certo, pessoal, essa questão? Tá correta, tá? É isso daí. Todo homem tem direito de deixar o seu país, inclusive o seu próprio país, e a este quem? Este ele se refere ao país dele, logicamente, né? Inclusive o próprio país, regressar, correto. Cuidado que é regressar ao próprio país, tá? Oitava questão correta. Está previsto no artigo 13, no inciso 2, todo homem tem direito de deixar qualquer país, inclusive o seu próprio país, e a este quem, o seu próprio país, e a este regressar. Tá bom? Vamos aqui na nona questão. Todo homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Como assim, Muniz? Gozar asilo em outro país? É. A pessoa tem o direito de procurar um asilo em outro país. Será que eu posso invocar esse direito se for uma perseguição legítima, professor? Porque ele está fugindo, porque ele acabou de praticar um crime comum lá no país tal e está fugindo e está pedindo asilo aqui no país tal. Será que eu posso invocar em caso de perseguição legítima? Esse direito pode ser invocado em caso de perseguição legítima motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Errado. Errado. Professor, eu não posso invocar esse direito de pedir asilo se o rapaz está sendo perseguido pela polícia em uma perseguição legítima. Ele praticou um crime comum no país dele. Quer ver, ó? Olha o que o artigo 14 diz, ó. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima, motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Quem errou essa questão? A nona. Não é para mais errar isso aqui não, viu? Não pode É ser por... invocado em caso de perseguição legítima. Por favor, não erre mais. Está no artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos na 10. Ei, pessoal, é por causa que não Socrativo tá Oi. como certo ela. No Socrativo Ela tá tá como como certa, certo tá? ela. É, Sério mesmo? sério. Faça o seguinte. Anote essas questões que estão com erro no Socrative e mandem que eu vou corrigir o gabarito. Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui. É a nona, né? Cara, tá como errada, velho. Tá não. Acabei de confirmar aqui, viu? Veja aí. Tem uma que tá errado, que é a, se não me engano, é a quarta questão. Tá bom? Ela tá errada. Vamos na questão 10. Todo homem tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Vamos lá. Instrução nos graus elementares e fundamental. Nos graus elementares e fundamental, ó. Instrução nos graus elementares e fundamental. Aí eu te pergunto. Ela é o quê, professor? Ela é gratuita, né? Isso, é gratuito. Muniz, e a instrução elementar? Essa elementar
Ela é facultativa ou obrigatória? A instrução elementar, ela é obrigatória. Professor, e a instrução técnica profissional? Ela é acessível a todos, assim como a instrução de nível superior. E nesse caso, ela é baseada no mérito. Tá? A técnica profissional, ela é acessível a todos, assim como a instrução superior também, que é acessível a todos e está baseado no mérito. Tá bom? Qual é essa questão da 10? Não é facultativo, é obrigatório a instrução elementar. Tá errado. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a instrução será gratuita, né? Pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar, ela é obrigatória. Por isso, está lá no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá bom? Então, não esqueçam desses detalhes aqui. Vamos aqui na questão 11. Sobre o decreto número 591, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Vamos aqui julgar os itens abaixo. Inclusive, isso aqui está na guarda de Pacajus, viu? Decreto 591 e o 592. Os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social. E aí, pessoal? Questão correta, tá? O Brasil, ele reconhece o direito de toda pessoa a uma previdência. Quando você se aposenta, você tem direito a uma previdência, seguridade social. Inclusive no Brasil, como é que é dividido? Ó? Nós temos a seguridade social e essa seguridade social, ela é dividida em quê? Nós temos o PAS. Alguém estudava aqui para INSS? Ó, tinha o PAS. Previdência. Nós temos o que, professor? Saúde e a assistência social. A Seguridade Social aqui, ela é formada por Previdência, Assistência Social e Saúde. Então, onde é que estava previsto, tá previsto isso? Antigo, pessoal. Isso é antigo. Pensa o seguinte, olha, o Brasil está bem aqui. Na época, pessoal, o Brasil estava meio que observando outros países, outras declarações, para que ele pudesse, que ele estava observando com o olhão, ó. Ele estava com o olhão de observador, ó. Aí ele ó, vendo aqui, ó, olha, guerra, 1944, Segunda Guerra Mundial e tal, tribunal não sei da onde, Declaração Universal, o Brasil estava só olhando. Porque somente em 88 foi que o Brasil foi fazer sua Constituição Federal. Aí, meu amigo, 88 já tinha acontecido tanta coisa. Então, se vocês observarem, a nossa Constituição ela é um reflexo da junção de vários papéis, é um copia e colado. O artigo 5º, eu costumo dizer que o artigo 5º ele foi copiado lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inclusive, tá a mesma coisa, só mudou a forma de dizer o direito. Então, é uma cópia e colada, pessoal, dos pactos, a nossa Constituição. Cópia e colada. Porque esses documentos aqui, eles são recomendações para que os estados cumpram essas proteções. Então, quando ele diz que os estados partes, eles reconhecem o direito de toda pessoa à previdência, inclusive o seguro social, correto. Por isso que nós temos a previdência. Você trabalha, contribui, e no final você vai receber ali o seu dinheirinho da aposentadoria. Questão 11 está correta. Está aqui o artigo 9, ó, artigo 9 do decreto 591. Os estados partes reconhecem o direito de toda pessoa à previdência, inclusive ao seguro social, tá? Vamos na 12. Os estados devem estabelecer limites de idade.
sobre os quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão de obra infantil. Vamos lá. Os estados devem estabelecer limites de idade sobre os quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão de obra infantil. Tá certo, pessoal? Questão 12? Tá correto, né? Os estados devem estabelecer limites de idade sobre os quais fique proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão de obra infantil. Quem trabalhar com mão de obra infantil, não obedecer os limites de idade, vai ser punido. Então tá aí. Os estados devem estabelecer limites de idade sobre os quais fiquem proibido e punido por lei o emprego de mão de obra assalariada infantil. Artigo 10 do decreto 591, tá? Vamos na 13. Os estados partes do presente pacto, salvo aqueles que têm a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. Certo ou errado a questão 13, pessoal? Os estados partes do presente pacto, salvo aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições da Carta das Nações Unidas. Meus amigos, os estados partes, quando ele diz que o que é estado parte? Estado parte é aquele país que faz parte do pacto. Inclusive aqueles estados que tenham responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sobre tutela. Ele excluiu aqui, ó. Por isso que está errada essa questão. Quer ver? Olha aqui, ó. Artigo 1º. Os estados partes, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito de autodeterminação e respeitar esse direito. Então, ele incluiu, ó. Fechou? Artigo 1º, decreto 591. Quem acertou essa questão e quem viu esse erro? Sejam sinceros. Show de bola, né? Muita gente errou isso aqui. Vamos aqui na questão número 14. Os estados partes do presente pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos individuais, civis e políticos enumerados no presente pacto. Pessoal, vamos lá. Eu estou falando de qual lei? Falando do decreto 591, que é o que a gente está respondendo questão. Esse decreto 591 que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, ele fala de quê? Ele falava do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, certo? Direito de segunda geração. Agora eu te pergunto, quando ele diz os estados partes do presente pacto, ele está falando de qual pacto? O decreto 591. Comprometem-se a assegurar homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos individuais, civis e políticos. Não é esse. Eu não estou falando, esse decreto 591, ele não fala de direitos individuais, civis e políticos de primeira. Ele fala dos direitos econômicos, sociais e culturais. É isso. É isso. Tá? É isso. Então essa questão tá errada. Quer ver, ó? Artigo 3º do decreto.
Os estados comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade de gozo de todos os direitos econômicos, sociais e culturais, que inclusive são direitos de quê? Segunda geração. Tá bom? Está no artigo 3º do decreto. Questão 15. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país, em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sobre pretexto de que o presente pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau. Certo ou errado? Professor, resume o que é isso aí para mim. Vamos supor que tu tem uma lei no teu estado, tá? Tu tem uma lei no teu estado. E aí, o que que acontece? Eu tenho o decreto 591, que prevê direitos econômicos, sociais e culturais. Ah, mas o decreto não reconhece ou reconhece esse direito que tem lá no país dele em menor grau. A forma como o decreto reconhece esse direito que tem no país dele é em menor grau. Tá diferente do que está lá na lei do país dele. Por conta disso, eu vou suspender os direitos. Eu vou suspender os direitos lá daquele país A, porque o decreto 591 prevê aquele direito que está lá em menor grau. É errado. Errado. Não se admite qualquer restrição, pessoal, suspensão de direitos por conta a pretexto de que o pacto lá, o decreto 591, não reconhece ou reconhece em menor grau. Tá correto isso aqui. Realmente não se admitirá qualquer restrição. Vocês entenderam? Onde é que tá isso aí? No artigo 5º, ó. Não se admite qualquer restrição ou suspensão dos direitos, alegando pretexto de que o pacto não reconhece os direitos ou reconheça aqueles direitos em menor grau. Deu para entender? Deu para entender a explicação, pessoal? Eu já disse. Esses decretos, esses pactos de direitos humanos, eles são recomendativos. Entendeu? A 15 tá certo, né? Vamos na questão 16. A questão 16 diz o seguinte: sobre o decreto 592, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Aqui sim, são direitos de primeira geração. Vamos lá. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves. Tá certo, Muniz? A 16? Tá correto, tá? Professor, vamos lá. Tem um país em que adota a pena de morte. Pode? Pode. Agora, essa pena de morte, ela só pode ser imposta a crimes de natureza graves. A crimes de natureza bem grave, tá? É isso. Então, nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, só pode ser aplicado apenas nos casos de crimes mais graves. Questão correta. Artigo 6º, ó. Esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves. Tudo bem? Vamos na 17. Qualquer condenado à morte, vamos lá. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto
ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos. Certo ou errado a 17, pessoal? 16 tá correta. Estamos na 17 agora. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos. É isso aí? É isso aí, pessoal. Correto, tá? A pessoa foi condenada à morte. Será que ela pode pedir indulto? É uma espécie de perdão. Comutação da pena ou então substituição de uma pena? Pode. A anistia, pessoal, indulto, que são uma espécie de perdão, elas podem ser concedidas em todos os casos. A pessoa tem direito à vida, né? Mesmo que. Então, 17 correta. Vamos tá aqui no artigo 6º, tá? Decreto 59, aí, né? A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidos em todos os casos. Vamos na 18. A pena de morte não deverá ser imposta em caso de crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos. Nem aplicada a mulheres em estado de gravidez. Essa aqui está correto, né? Mais do que correto isso daqui. Eu não posso aplicar a pena de morte, pessoas menores de 18 anos, e nem aplicar às mulheres que estão em estado de gravidez. Tá bom? Letra de lei, isso aqui, ó. Vamos na 19. Não será, não serão considerados trabalhos forçados ou obrigatórios qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Tá certo, Muniz? Professor, eu tenho um trabalho que é um trabalho que faz parte das minhas obrigações cívicas normais. Será que eu. Ah, mas é um trabalho cansativo. Certo. Mas será que esse trabalho que faz parte das suas obrigações cívicas normais, ele pode ser considerado um trabalho forçado, obrigatório? Não. Ele não é considerado. Então, esse item também está correto. Realmente, ele não é considerado um trabalho forçado, obrigatório, aquele trabalho que faz parte das suas obrigações cívicas normais. Tá bom? 19, correto. Vamos na, ó, aqui, ó, comentário, tá? Para os efeitos, não serão considerados trabalhos forçados obrigatórios. Isso aqui pode cair na sua prova. O que é que não pode ser considerado trabalho forçado obrigatório? Qualquer trabalho ou serviço que não é previsto, por exemplo, aqui na linha B, que ele não colocou. Normalmente exigido de um indivíduo que tenha sido encarcerado em cumprimento de uma decisão judicial. O cara que está preso, encarcerado, pena privativa de liberdade. Ele pode trabalhar? Ele deve trabalhar. Então, isso não fere a dignidade. Não é considerado um trabalho forçado. Também não é considerado um trabalho forçado os trabalhos de caráter militar. E também casos que você é convocado em caso de emergência, né, ou de uma calamidade, para trabalhar para o bem da humanidade, eu não posso considerar isso como um trabalho forçado. Então é importante esses 3 casos, porque pode cair na prova de vocês cobrando o que é considerado trabalho forçado e o que não é. Qualquer trabalho ou serviço que faça parte de obrigações cívicas. É o caso da nossa questão. Se for um trabalho que faz parte de obrigações cívicas, eu não posso considerar isso como um trabalho forçado. Então, voltando para a nossa questão, item correto. Vamos na 20. Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade por prisão ou encarceramento terá o direito de recorrer a um tribunal para que este decida sobre a legalidade de seu encarceramento e ordene a sua soltura, caso a prisão tenha sido ilegal. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Qualquer pessoa
que seja privada da sua liberdade por prisão ou encarceramento, ela foi encarcerada, ela tem o direito de recorrer a um tribunal? Tem. Para que este decida sobre a legalidade da prisão dele. Tem. Tá bom? É isso. Você pode recorrer a um tribunal sobre a legalidade daquela sua prisão. Inclusive entrar com habeas corpus, né? 20 correta. Tá aqui, ó. Letrinha de lei. Pessoal, então, fim da transmissão no YouTube. A aula vai continuar agora para quem é aluno exclusivo do curso, tá? Somente o aluno vetorial tem acesso a 100% das aulas e materiais. Nas aulas do YouTube, são entregues apenas 30%, né? A 50% do conteúdo. E das questões exclusivas também para os alunos. Então, clique aqui nessa imagem ou aponte seu celular para aqui o QR Code ao lado para você adquirir o curso do professor Muniz, tá bom? Instagram, Vetorial Concursos, telefone para contato aqui embaixo. E agora, grande abraço para vocês do YouTube e agora a gente vai continuar somente com os alunos que são exclusivos do curso, tá bom? Então, vamos lá, pessoal.